E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje, olha, prestem bem atenção. Hoje é a nossa aula de revisão dos conteúdos dessa quarta unidade, correspondentes à prova da unidade, tá certo? Então vamos prestar atenção, ficar atentos. Foi coisas que já foram passadas nas aulas anteriores, mas a gente vai fazer essa revisão para garantir, né, uma boa nota na prova. Espero que todos vocês se dêem muito bem, venham ser todos aprovados e passar de mais uma fase da vida de vocês. Vamos lá? Então, pessoal, nossa aula de revisão ela é dividida em 4 aulas, que foram as 4 aulas dessa unidade, certo? Primeira delas, cálculo de consumo de energia elétrica. Segunda, as usinas de geração de energia elétrica e os seus impactos econômicos e socioambientais. Terceiro tema que trabalhamos, e vamos estar mais uma vez aqui revisando, é a AIDS. E, por último, o equilíbrio ambiental junto com as alterações climáticas, tá certo? Então, vamos lá para a primeira parte dessa aula, pessoal, que é a parte do cálculo de consumo de energia elétrica. Não vou explicar na base do cálculo, porque como eu estou fazendo uma revisão dos conteúdos que vão ser abordados na prova, então eu vou fazer uma parte básica, a parte teórica, para vocês poderem entender o sentido de cada um desses temas, tá certo? Qual é a ideia principal de cada um deles. Então vamos lá. Entre as inúmeras recomendações que é dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos a seguinte. Em primeiro lugar, substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compacta. Isso já vai diminuir o custo no cálculo de consumo de energia elétrica. Segundo, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Terceiro, utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Por que tudo isso aí? Por que essas 3 situações que eu estou explicando para diminuir esse consumo? Veja. A característica comum de todas essas recomendações é a proposta de economizar a energia elétrica. Mas como, professor? Através da redução do consumo de energia elétrica, quando a convertemos em energia térmica. Então, pessoal, a base é a conversão da energia elétrica em energia térmica. Esse é o fundamental para se entender como funciona o cálculo de consumo de energia elétrica. Tá certo, pessoal? Bem, vamos falar um pouco das usinas de geração de energia, que são as usinas hidrelétricas, principal aqui no Brasil, e também os seus possíveis impactos econômicos e socioambientais. Bem, apesar das hidrelétricas elas serem consideradas fontes energéticas limpas, ou seja, sem nenhuma poluição, ela tem um problema que pode dificultar bastante a sua construção, que é a causa de impactos socioambientais. Elas impacta a economia e o ambiente. Por quê? Grandes construção, pode acontecer como está aí na imagem ao lado, de estourar essa barragem, isso é um negócio bem feito, então vai ter um custo financeiro alto e vai ser uma grande construção que pode atrapalhar no meio ambiente, como vamos ver em alguns exemplos aqui a seguir. Então, ó, por isso suas construções geram tantos protestos contrários, fazem até greve para não ser construído. Teve uma vez até a usina de Belo Monte, uma aldeia indígena que morava ao redor, fizeram um protesto para que não construísse aquela barragem ali. Porém,
aquela hidrelétrica ali. Porém, foi construída, porém bem readaptada para que ficasse segura e não fosse causar um impacto socioambiental lá perto da aldeia indígena. Então, ó, normalmente esses protestos não impedem a construção das mesmas, ou seja, não impedem as construções dessas usinas hidrelétricas, pois elas são fundamentais para se ter energia. Mas elas podem levar o quê? A uma revisão de todo o projeto para reduzir esses impactos socioambientais, tá certo? Então vamos lá para as suas vantagens. A principal vantagem, sem dúvida, é que ela é uma fonte de energia renovável, ou seja, se renova facilmente. E também a mais barata do que as demais energias limpas, como é o caso da energia solar, que tem um custo alto, a eólica e a energia maremotriz, que é aquela que vem das marés, da força das marés, tá certo? Além disso, ela também pode proporcionar o desenvolvimento daquela região que ela tiver, ou seja, a região do entorno da área que está lá alagada pelos estabelecimentos de vias fluviais, como para o transporte e o estímulo. Então, tudo isso é vantagem para a construção dessas usinas hidrelétricas. Porém, como tudo nessa vida tem suas vantagens e suas desvantagens, a mesma coisa é com a nossa usina hidrelétrica. E as suas principais desvantagens são impactos negativos sociais e ambientais das hidrelétricas. Estão relacionadas com o alagamento das grandes áreas, ou seja, pode acontecer a qualquer momento uma enchente ali, alagar regiões ali vizinhas, ocorrer também alteração na umidade relativa do ar, também nos ciclos, a quantidade de chuva pode aumentar no sistema dos ventos. Tudo isso afeta o meio ambiente e é uma desvantagem da energia hidrelétrica, certo? Bem, pessoal, esses são os principais assuntos que vão ser trabalhados na prova nessa área de usinas, certo? Vamos agora passar para o nosso terceiro tema, que é a AIDS. A AIDS, como você já sabe, é um vírus causado é uma doença, na verdade, causada pelo vírus da HIV. Então, ó, resumindo a AIDS é o conjunto de sintomas e infecções resultantes do dano do sistema imunológico. Mas qual seria esse sistema imunológico? É o sistema de defesa do nosso organismo. É aquele que combate. Quando a gente encontra um vírus, uma doença no nosso organismo, ó, vai lá o sistema imunológico e luta contra essa doença para nos livrar. Então, a AIDS, ela ataca esse sistema imunológico. Então, essa força que leva, essa briga que tem entre a AIDS e o sistema imunológico, deixa o sistema imunológico da gente fraco. Ou seja, se vir outra doença, depois da AIDS, se for pegar uma gripe, por exemplo, depois da AIDS, o sistema vai estar lá, ó, combatendo a AIDS, e aquela gripe que entrar vai danificar e pode me levar a óbito, dependendo da gravidade da situação. Então, por afetar o sistema imunológico, o nosso organismo fica fraco para se livrar de qualquer outra doença que venha seguinte da AIDS. Então, esse é o grande perigo. Então, ó, o principal alvo da AIDS são os linfócitos T. Lembra que na aula passada eu expliquei sobre a AIDS e eu falei que os linfócitos T são células sanguíneas, que elas ajudam para, não só na coloração sanguínea, mas elas ajudam na defesa do sangue, ou seja, também são como se fosse a parte defensiva do sangue, a parte que livra o sangue de receber doenças, de receber vírus. Então, é nesse órgão-alvo que a doença do HIV ela se prolifera. E qual é a função desse linfócito T? A defesa do nosso organismo, lá no nosso tecido sanguíneo. Então, o que acontece quando esses linfócitos diminuem, quando eles são atacados e passam a diminuir? Vai o quê? Abre caminhos para doenças oportunistas, podendo provocar a morte do indivíduo. Então, ó, quais são os principais modos de transmissão da AIDS? Vamos lá. Transmissão sexual, a partir da relação sexual. Transmissão sanguínea, através de seringas contaminadas com sangue, ou seja, tudo ali que envolve esse sangue, também pode acontecer a transmissão da doença. Uso de drogas injetáveis, transmissão vertical, que é durante a gravidez, que a mulher passa para o bebê. Também por transplantes de órgãos, pessoas que estão contaminadas, e inseminação artificial.
Professor, mas e usar talher, usar copos dessas pessoas contaminadas? Ela vai fazer com que a gente pegue essa doença? Não, pessoal. Tem que ter esse contato, ou sexual, ou através de sangue, ou através de órgão, para poder se proliferar a doença e ser transmitida de uma pessoa para outra, tá certo? Mas qual seria o tratamento para a AIDS? A gente sabe que a AIDS ainda não existe cura. Porém, existem vários tratamentos específicos para erradicar o vírus, ou seja, para diminuir, para atrasá-lo e não deixar que ele se prolifere rápido, facilmente. Porém, também existem drogas capazes de retardar a manifestação da doença, tá certo? Bem, pessoal, agora vamos chegar no ponto final da nossa aula de hoje, que é o nosso último tema da quarta unidade, que é o equilíbrio ambiental e alterações climáticas, que são relacionados entre si, tá certo? Então vamos lá. Primeiro temos que entender um pouquinho sobre o meio ambiente. Então, ó, em resumo, o meio ambiente ele engloba todos os elementos vivos e não vivos. Por exemplo, os vivos, animais, seres humanos e plantas. Os não vivos, sol, lua, vegetação, clima, essas coisas que não são vivas, mas que também é englobada dentro do meio ambiente. Então, ó, resumindo, é tudo aquilo que nos cerca, como água, solo e vegetação, clima, animais, entre outros. Para que o meio ambiente seja equilibrado, é necessário que a fauna e a flora sejam constantes, sejam o que? Também equilibrado, mostrando o que? Dependência entre as duas e ajuste dentro do seu complexo. Vamos lá, eu vou repetir. Para que o meio ambiente seja equilibrado, é necessário que a fauna e a flora sejam constantes, ou seja, mostrando dependência entre elas e se ajustando dentro do complexo que é o meio ambiente. Existem duas coisas importantes nessa parte de meio ambiente, que é sobre a sua preservação e a sua conservação. Tem a preservação ambiental e tem a conservação ambiental. Parecem ser a mesma coisa, porém tem significados diferentes, tem características diferentes, para ser mais exato. Então vamos lá entender um pouquinho delas. Bem, a preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana, ou seja, o homem não precisa de fato intervir para que haja uma preservação ambiental, ou seja, significa a natureza intocável, sem a presença do homem e sem considerar o valor utilitário e econômico que possa ter. Já a conservação ambiental, ela vai ter a proteção racional, ou seja, com o uso do homem, o uso da natureza, através do manejo sustentável, permitindo a presença do homem na natureza, porém de maneira harmônica, ou seja, enquanto o homem age na natureza, a natureza age no homem, isso de maneira harmônica, de maneira coletiva, tá certo? Então, ó, enquanto a preservação ambiental é a proteção sem a intervenção humana, na conservação ambiental é a proteção com a presença humana em harmonia, ou seja, interagindo com a natureza. Bem, pessoal, dentro desse equilíbrio ambiental, temos as alterações climáticas, que é um importante processo desse equilíbrio ambiental, porque se não existem muitas alterações climáticas, principalmente essas alterações que não são naturais, são causadas por nós, seres humanos, ela vai dar menos desequilíbrio e mais equilíbrio ao nosso planeta. Então, olha, as alterações climáticas são mudanças do clima, que acontece em todo o planeta. Em outras épocas, o aquecimento global, que é um exemplo dessas alterações climáticas, tinha causas naturais, que é o nosso conhecido efeito estufa. Mas hoje a gente sabe que é produzido também pelas atividades humanas e as suas consequências são irreversíveis, ou seja, não tem como voltar atrás. Por isso hoje o nosso planeta é superaquecido, o aquecimento global tomou conta, porque antes o efeito estufa, que eu já falei aqui a vocês várias vezes, é um efeito natural que tem que acontecer para manter a temperatura do nosso planeta, só que isso aí, por conta dessa queima de combustíveis fósseis que acontece muito, desses gases de efeito estufa, o que aconteceu? O nosso planeta ficou superaquecido, com aquela alteração climática conhecida como aquecimento global, que ela sim é prejudicial para o nosso meio ambiente e pode causar o desequilíbrio dele.
Então vamos lá. Principais causas das mudanças climáticas. Desde a Revolução Industrial, que houve assim um aumento significativo na queima dos combustíveis fósseis, como eu falei, por exemplo, a queima do carvão, do petróleo, do gás natural, entre outros gases também que acontece lá no efeito estufa. Isso se tornou o quê? Crescente. E a quantidade de CO2, que é o nosso dióxido de carbono, lançado na atmosfera, ela fez com que superaquecesse o planeta. E aí aconteceu o fenômeno chamado de aquecimento global. Antes de chegar nele, vamos entender o fenômeno natural, aquele que não é por intervenção humana, aquele que é da natureza, que ele tem que acontecer para haver equilíbrio ambiental, para haver o equilíbrio da temperatura do planeta. Então vamos lá. O efeito estufa, ele serve para quê? Para deixar o nosso planeta equilibrado em relação a aquecimento, em relação à temperatura. Então, ó, o dióxido de carbono, que é o nosso CO2, está aí na imagem, é proveniente da queima dos combustíveis usados em diversas atividades do cotidiano. Por exemplo, nas indústrias, nos transportes, nos aquecimentos das casas. Tudo isso ele tem essa combustão desse CO2, desse dióxido de carbono. Então, ó, além dele, também há outros gases que provocam o chamado efeito estufa, que era de uma maneira, como eu disse, natural. Porém, acrescente as atividades humanas de queima desses combustíveis fósseis, desses combustíveis, desses gases de efeito estufa, aí aconteceu o fenômeno que não é nada natural, que é ocasionado por nós, que é o aquecimento global. Então, ó, com a crescente emissão de gases poluentes para a atmosfera, o efeito estufa se intensificou, ou seja, ficou mais intenso, ficou mais forte, provocando o aumento da temperatura do planeta. Então, aquela temperatura média cresceu, até que se tornasse esse superaquecimento global que temos vivenciado nos dias de hoje. Então, isso acontece e isso é uma causa de desequilíbrio ambiental. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até uma próxima aula.